Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Uma boa noite. Sejam bem-vindos. Quem são os nossos convidados hoje? Hoje temos como convidado da nossa palestra de hoje a nossa irmã Adriana Bolacel e nosso irmão Paulo Machado. Então hoje vai ser... Hoje promete, né? É uma grande alegria estar com vocês todos aqui na internet, no nosso Jesus em Família do Facebook, na Sociedade Espírita Paz e Amor do YouTube e principalmente com esses irmãos queridos. Vamos fazer então o nosso Evangelho no Lar, começando como sempre, como a gente sempre começa com a nossa prece, não é? Então, convido a você para entrar em sintonia com os nossos mentores espirituais, esses amigos benfeitores que vão na casinha de cada um de nós que está aqui conectado e vai fazer aquilo, promover aquelas benfeitorias que nós tanto necessitamos, tá bom? Mas para isso é preciso que nós possamos então elevar o nosso pensamento e solicitar este auxílio. Vamos lá então? Então eu te convido a erguer o teu pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre, sintonizando com essa corrente amiga, essa corrente querida, amada da nossa sociedade Paz e Amor, que vem até nós com muita alegria, com muita felicidade, trazer a todos nós, a todos os irmãos que estão em contato conosco, aquilo que nós necessitamos, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, e também atinge aos nossos irmãos desencarnados que estão, porventura, nas nossas cercanias, né, ao redor de nós, e também eles vão ser recebidos, vão ser atendidos nas suas necessidades. Então, podemos mentalizar nossos entes queridos, desencarnados, e também aqueles que nós não conhecemos, que desejamos que sejam atendidos, que eles certamente, neste momento, é o momento em que o plano espiritual está chegando nas nossas casas para nos auxiliar. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso mestre, nós damos por aberto o nosso trabalho do culto do Evangelho no Lar. Bem, a gente sempre dá uma explicadinha, porque volta e meia tem gente nova no pedaço, né? Então, o que é o culto do Evangelho no Lar? É este momento de oração em que a gente marca um dia e um horário na semana, e neste momento nós nos comprometemos a estar presentes e fazer uma prece. E o plano espiritual se compromete conosco de vir nos atender. E como é que a gente faz? A gente se reúne, então, de preferência os familiares, né? Se o familiar não quiser participar, a gente deixa à vontade. Se a gente tiver que fazer sozinho, a gente faz, não é? Mas, de preferência, a gente convida. Olha, estamos fazendo o trabalho do culto do Evangelho, uma prece, para nos harmonizarmos e para trazer benefícios espirituais para a nossa casa. Você quer vir? Convida, né? E aí você se reúne, então, pega o Evangelho e abre ao acaso, como eu vou fazer aqui. Abri ao acaso o Evangelho. Nem sei ainda o que aconteceu aqui. Agora que eu vou olhar. Antes disso, você deixa a água, um jarro de água e os copinhos de água para fluidificar. Abre o teu Evangelho, lê um trecho do Evangelho suficiente para você entender. E depois o pessoal comenta. Um fala o que entendeu, o outro fala o que entendeu, não é? E é o momento de trocar essas ideias em torno dos ensinamentos de Jesus. No final, faz uma prece e neste momento é o momento que você vai poder pedir tudo aquilo que você precisa, o que você precisa melhorar, o que você precisa receber, mas não esquecendo principalmente de agradecer. Agradecer porque com certeza, só por nós estarmos aqui, nós já temos muito a agradecer. Então, eu abri agora ao acaso, não sei qual é o trecho, e o Paulo vai ler para nós. E depois a gente vai convidar o Paulo Machado, que já está aqui a postos, e a Adriana, para comentar com a gente. Pode ser. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos,
o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de atribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão do posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Muito bom o tema. Boa noite, Paulo Machado. Boa noite, Grace. Boa noite, meu xará Paulo. Tudo bem? Tudo. Boa noite, Adriana, querida. Olá, boa noite, queridos amigos, Paulos, né? Paulo Machado, hoje a gente junto aí com esse casal querido, né, que nos acolhe de uma forma tão amorosa. Muito obrigada pelo convite. Amados, bom, vamos começar por vocês. Vocês hoje são os nossos convidados especiais. Primeiro as damas ou vamos por ordem de maior sapiência aí na escala aí da paz e amor, hein, Adriana? O que tu acha? Isso aí. Eu acho que quando eu entrei na Paz e Amor, o Paulo já era palestrante, né? Então vamos lá, Paulo. Então vamos lá, é contigo, meu amigo. Se for por sapiência, nós vamos ficar também com o primeiro critério, primeiro as damas. Mas não vamos fugir ao fogo, no bom sentido. Nós gostaríamos de dizer inicialmente que quando Jesus está em família, a paz e o amor estão presentes no nosso lar. Então, fizemos aqui o conjunto de ambos os grupos. Enquanto o Paulo lia, nós estamos fazendo aqui algumas anotações para não perdermos algumas colocações ali que foram feitas. Então, todos nós estamos aqui no mundo para progredir. Ninguém nasceu para ficar parado, e nós sabemos que quando nós paramos, enferrujamos. A Adriana, que é médica, sabe
que nós precisamos estar constantemente em atividade, e a Grace também, que é da área de saúde, né, nós precisamos estar em movimento. Nós temos a liberdade de não agir, temos a liberdade de ficar totalmente parados, porque o Pai nos oportuniza o livre-arbítrio. Mas, exatamente o fato de nós pararmos vai fazendo com que as juntas, né, se nós nos referirmos ao corpo físico, as juntas, elas vão enferrujando, vai doendo, aí daqui a pouco precisa fazer um alongamento para lá e para cá, enfim. Portanto, o nosso objetivo aqui nesta encarnação e em todas elas é progredir. Ninguém vem para fazer o mal, ninguém vem com o objetivo de realizar qualquer coisa negativa. Mas justamente em função desse livre-arbítrio é que aqui nós escolhemos os nossos caminhos. Temos todo um planejamento das nossas encarnações, mas essa liberdade permite com que nós modifiquemos um pouco, bastante ou totalmente o nosso planejamento. E a lição que aqui nos traz, Bem e Mal Sofrer, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos fala ali bem no início, no ânimo. Né? Como é importante nós termos o ânimo na nossa vida. Esses momentos que nós estamos agora enfrentando de pandemia, nós temos constatado muito com muitas pessoas que estão, vamos dizer assim, primeiro começam com uma tristeza, partem para um desânimo e algumas vão até para a depressão, que é algo assim muito, muito ruim para nós, né? Para quem se deixa levar por isso. Então, o ânimo, ele é fundamental na nossa jornada. Mas para nós termos o ânimo, é preciso que tenhamos um conhecimento que nos auxilia exatamente a que nós não deixemos que a tristeza que nos chega, e é comum ela estar presente nas nossas vidas, mas com que ela não chegue para se instalar, ela não venha com bagagem, com malas, para chegar e dizer, olha, vim para ficar, e nós deixemos que ela realmente se instale como quiser e onde quiser. E, portanto, a necessidade de nós estarmos constantemente trabalhando no sentido de orar, no sentido de fazer o evangelho no lar, o que nós estamos fazendo aqui também na noite de hoje em conjunto, de nós estarmos constantemente estudando o evangelho de Jesus, e nós sempre gostamos de destacar que o evangelho de Jesus não é a obra básica, é o evangelho segundo o Espiritismo, e sim o conjunto dos ensinos que Jesus nos trouxe, que Jesus nos legou. E nós vamos entendendo com esse estudo que nós vamos fazendo, que vamos sedimentando à medida em que nós vamos levando adiante todo esse estudo, que nós temos as forças para enfrentar qualquer dificuldade. Nós não estamos sozinhos, o nosso Pai, ele, porque nos ama, ele não nos abandona. Nós é que muitas vezes vamos assim, colocamos quase que aquela viseira, como se coloca em alguns animais, colocamos em nós próprios, e não conseguimos vislumbrar ao lado toda a assistência que os amigos espirituais têm a nos oferecer, como emissários do nosso Pai. E em função disso, de nós não orarmos, de nós não estudarmos, de nós não estarmos vigilantes, nós acabamos muitas vezes nos entregando exatamente a essa tristeza e aí sofrendo, vamos dizer assim, sem aquela necessidade propriamente de que isto ocorresse conosco. Portanto, a necessidade da vigilância em nossas vidas. Adriana, passo para ti a palavra. Obrigada. Então, né, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, né, isso me lembrou, tem uma lição no Fonte Viva, em que Emmanuel comenta a situação do bem-aventurados os aflitos, mas ele diz com aquela particularidade toda, com todo o seu conhecimento, né, e a sua beleza de colocar as coisas para nós, que diz, mas nem todos os aflitos, né, porque depende de como é a tua aflição, o que tu faz com a tua aflição, né, se naquele teu momento de dificuldade, de aflição, tu ficas, como o Paulo comentou, tu fica apático, tu fica deprimido,
Ou seja, tu senta e espera que as coisas aconteçam. Ou naquele momento de aflição, tu pega aquilo para ti e entende que tu tem que vivenciar essa coisa, o que que tu pode fazer de melhor naquele momento, né? E às vezes, assim, é um momento realmente muito grave na tua vida, mas aí se tu tem esse recurso de fazer essa conexão com o plano espiritual, e isso a doutrina espírita, assim, é uma bênção na nossa vida, porque ela traz essa comunhão com Deus, né? Através do nosso Mestre Jesus, que é através dele que a gente consegue se conectar ao nosso Criador. Então, a gente consegue entender que a gente tem que passar aquela situação, que a gente tem que tirar um aprendizado daquilo, que a gente tem que crescer, né? Que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? E agora, então, isso em qualquer situação da nossa vida, e nesse momento que a gente está vivendo ainda, né? Essa prova longa aí da humanidade toda, né? De todo o planeta. Então, assim, a gente vê que todos nós, de alguma forma, mais ou menos, estamos sofrendo reveses na nossa vida, né? Alguns, obviamente, menos, né? Mas só esse isolamento, né, em que a gente vive, de não poder conviver com os nossos queridos, né, com família, essas coisas, isso já é um sofrimento. A gente não precisa nem ir lá para aquele extremo, que é a coisa dolorosa, né, de quem partiu de forma abrupta, né, e se vê lá no plano espiritual, assim, né, entre aspas, caído de paraquedas lá, né, não teve nem aquela preparação, a família, né, naquele sofrimento, naquele desespero, e é um momento muito difícil, assim, porque se o familiar, ele vai para o hospital, tu não consegue visitar, tu não consegue acompanhar, né, tive o caso de uma conhecida que a mãe foi para o hospital e ela também com Covid, a mãe desencarnou, ela não pôde se despedir da mãe, não pôde estar ali, realmente são sofrimentos muito importantes, né? E se a gente não tem, então, não buscou isso na nossa vida, né? Essa parte dessa ligação com Deus, que é nosso verdadeiro sentido da nossa vida, fica desesperador, né? Então, mas aí vem o modo como a gente encara a aflição. Um outro ponto que é interessante é que, então, os menos afligidos por essa situação, os que sofrem menos reveses, né, que estão com uma condição emocional melhor, e também financeira, também material, porque as pessoas estão sofrendo muito com isso, né, assim, materialmente também, assim, com muitas dificuldades. Que oportunidade que a gente tem, né, de fazer tantas coisas. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás eu ouvi numa palestra, alguém comentou lá na Paz e Amor, assim, que quando existe uma situação como essa, né, de dificuldade, assim, que, assim, é uma oportunidade para a gente. Cabe a nós aproveitá-la ou não, porque as coisas vão se resolver, né? Porque aquilo assim, o que o homem não obra, eu ouvi isso essa semana ainda, Deus encaminha por suas leis. Então, assim, a coisa vai se encaminhar. O que cabe, assim, é se eu vou aproveitar este momento, né, para fazer alguma coisa pelo meu irmão, para o meu crescimento, né, se eu vou conseguir sair de mim, sair, assim, das minhas coisas, né, sair de mim e enxergar o próximo, enxergar o meu irmão, e então transformar aquela minha aflição, deixar a minha aflição de lado, né, quer seja ela, e enxergar esse infortúnio do meu irmão. Então, essa é a grande oportunidade da nossa vida. Então, isso que a doutrina espírita nos faz, assim, levar a coisa para fora do portão do centro espírita, né? Então, não é só chegar lá, sentar, ouvir, são lindas as mensagens, é tudo assim, mas não adianta isso ficar na teoria, né? E a doutrina espírita nos ensina isso. Por isso, nesses momentos de aflição, a gente sabe, a gente tem, assim, um roteiro para a gente tentar seguir, né? E a gente tem amigos que estão com a gente nisso, que vão nos ajudar também, que isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo sozinho, mas aí tem aquele que chega ali e te lembra as coisas, te ajuda, né, com a atitude dele. E a gente tem também a oportunidade de fazer isso. Então, isso é que nos faz, cada um de nós, avançar, né, no seu caminho, e ajudar o outro a avançar, porque não adianta eu ir sozinho, né? Ainda li isso esses dias no Obreiros da Vida Eterna, eu achei bem interessante isso, que o espírito ele estava muito imbuído, assim, de ir, e daqui um pouco ele se deu conta que não era aquele o caminho, que não adiantava ele ir sozinho, né? Ele precisava fazer com que os outros também evoluíssem, também andassem. É isso aí.
Mas tu sabe, Adriana e Paulo, vocês estavam falando aqui e me veio uma informação que eu tive agora, hoje, na verdade, que eu converso muito com minhas pacientes, né, no consultório, e aí eu fico sabendo de informações, e ela me contou de uma casa espírita, onde está fechada a casa espírita, né, e ela me contou que as pessoas estão indo para frente da casa espírita para fazer preces ali, porque a casa está fechada e as pessoas estão ali. Então, vocês estavam comentando e estava me vindo a parte do trecho do Evangelho onde diz que, no caso, o guerreiro, o militar que não é enviado para o campo de batalha não está feliz porque ele, né? E nós estamos espiritualmente sendo todos enviados para o campo de batalha, porque, veja bem, nós estamos sem poder ir frequentar o nosso templo, né? E o que é esse nosso campo de batalha agora numa, digamos assim, uma metáfora, né? É justamente a gente desenvolver a nossa espiritualidade, saber que nós somos o nosso templo vivo, onde nós estivermos, nós vamos estar em contato com o plano espiritual. Nós não podemos nem precisamos ficar dependentes da casa espírita física, e sim, nós precisamos entrar em conexão com o plano espiritual. Não há necessidade da gente ir para frente da casa espírita, fazer prece, não há necessidade, não é? Eu não sei o que tu acha, Paulo? Com certeza, nós neste momento, temos a oportunidade, cada um de nós, principalmente quem é espírita e é trabalhador da casa, de, sempre que estiver falando em nome da casa, ou a ela se ligando, de transformar o seu lar num braço, né, num prolongamento, num apêndice do centro espírita. Porque Jesus disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles, está bem assim na Bíblia. E, portanto, quando nós estamos sintonizando, nós fazemos a prece. Que tipo de atração, de espíritos nós atraímos quando fazemos a prece? São os bons espíritos, que se coadunam com aquele nosso nível de pensamento, com a vibração que nós estamos emitindo. Portanto, nós já não somos só nós, individualmente, nós já somos no mínimo 2. Então, Jesus está ali presente. E onde quer que nós assim façamos, que nós oremos, que nós tenhamos uma boa leitura, façamos um bom ato, pratiquemos uma boa ação, o Cristo estará ali presente, como tu colocaste. Não precisamos nos restringir tão somente a orar ou a nos sentirmos bem só na casa espírita física. Né? Ou seja, em qualquer lugar, nós podemos assim nos sentir, vai depender muito de nós, da nossa ação. E aproveitando uma das colocações que a Adriana lhe fez, que nos lembrou uma das palavras que está nesta lição que o Paulo leu, ali fala na palavra resignação. Então, a resignação normalmente é entendida pelas pessoas como, eu não tenho como mudar a situação, eu tenho que aceitar. Mas a doutrina nos diz, não, é fé raciocinada. Eu vou aceitar porque eu sei que tudo tem um sentido. Nada fica sem uma explicação. Portanto, se eu estou enfrentando a dificuldade, se todos nós, em termos globais, estamos enfrentando esta questão da pandemia, tem algum objetivo, porque senão o Pai não permitiria que todos os países do planeta fossem acometidos por este vírus, por esta pandemia. E aí nós precisamos tirar as lições exatamente de tudo isso que vai acontecendo, que está acontecendo no mundo, os momentos de reflexão. Será que nós não precisamos, em função disso, estar mais com aqueles familiares presentes no nosso ambiente familiar? Esses dias nós vimos uma palestra, eu não me lembro se era do Haroldo Dutra ou do Alberto Almeida, em que ele dizia assim, olha, um amigo meu me disse que nunca tinha vivido tanto tempo com a sua esposa. E outro disse assim, agora eu valorizo os professores, porque o meu filho está em casa desde março, eu não aguento mais, então os professores precisam ser bem remunerados.
nós estamos brincando, mas tudo isso são lições que o Pai vai nos oportunizando para que nós, em estando atento, possamos realmente retirar dali o ensinamento. Não é? E aí, outra palavra também importante, que é a coragem de ir em frente. Porque quando nós temos o conhecimento que a doutrina nos proporciona, e esse conhecimento está aí à disposição de todos aqueles que queiram absorvê-lo, nós vamos, digamos assim, tendo todas as condições de enfrentar as dificuldades. Mesmo que essa dificuldade me provoque alguma tristeza, em seguida eu vou fazer a minha prece, vou fazer a minha leitura, a minha meditação, a reflexão, e eu vou, em função disso, dar uma sacudida e dizer, achou tristeza. Não é mesmo? Então, vou me ligar ao plano espiritual e vamos em frente, mesmo com a tristeza. O Emmanuel diz muito que nós, não importa a dificuldade que enfrentemos, nós devemos trabalhar e servir permanentemente. Então, trabalhando e servindo, nós nos esquecemos de nós e aí vamos nos lembrar sempre dos outros e vamos colaborar com os outros. Verdade. Qual o maior ensinamento que tu teve nessa pandemia, Paulo? O maior ensinamento... Numa palavra, só numa palavra. Paciência. Eu idem. E tu, Adriana? Eu acho que é a resignação mesmo, né? Eu acho que a gente se resignar a isso, porque é uma situação que cada um de nós tem que enfrentar, e se a gente entende, como a gente tem essa possibilidade de entender que cada um está aonde tem que estar e com as pessoas que tem que estar, né? Quer seja na sua vida de família, no seu trabalho. Então, assim, alguns tiveram essa oportunidade de se recolher, né? E poder fazer o seu home office, né? E ficar em casa, e outros não, né? Inúmeros, assim. Então, da gente olhar assim, se tu não pode ficar em casa, então tu tem que sair para o teu trabalho com alegria, com disposição, entender, não, esse é o meu papel, né? E aí a gente começa, assim, realmente a entender e a valorizar tantas coisas que às vezes no dia a dia da gente passam desapercebidas, né? Então, assim, tu vê, tu tá ali recolhido na tua casa, mas nunca te faltou o alimento, né? Porque alguém seguiu colhendo aquele alimento, o alimento continuou chegando no supermercado, a caixa do supermercado estava lá, né? Firme e forte, de repente com muito medo, mas ela estava lá fazendo o papel dela. Então, da gente conseguir enxergar, né? Enxergar cada um dos nossos irmãos assim no seu papel e ver que como é lindo, né? Porque isso é uma interação, assim, é uma cadeia toda e todo mundo cumprindo o seu papel. E aí, naquele momento em que tu tá dando, né? Sempre quando a gente consegue sair da nossa situação, que a gente é muito... agora me faltou a expressão, do nosso coitadismo, né? Ah, coitadinha de mim, eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, tá todo mundo, né? O fulano não, né? Quando a gente consegue entender que esse não é o caminho e a gente está no lugar que a gente tem que estar e a gente vai com alegria, assim, o retorno nosso é imenso, né? E aí a gente vai e oferece isso para Jesus, né? Assim, eu vou hoje sair, vou fazer o que eu preciso fazer, vou fazer com alegria, vou tentar fazer o meu melhor. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Que a gente vai fazendo isso, a gente vai gostando desse negócio, e isso vai nos alimentando, né? Então a gente não precisa realmente estar na frente da casa espírita, estar lá dentro, obviamente, é muito bom, porque a gente sabe, né? Toda a facilidade que o plano espiritual tem de nos atender ali, mas a gente também sabe que a gente não precisa estar ali, né? E que a gente vai orar aonde a gente estiver, né? E a gente vai orar muito com as nossas atitudes. A nossa atitude é a grande oração da nossa vida, né? É essa maneira como me comporto frente às coisas que a vida me coloca. Então, é uma oração perene a nossa vida, né? Porque ela, como diz, não adianta tu ficar com muitas palavras. Tu te conecta com a tua atitude, com o teu pensamento, e o que tu pensas, daquela maneira tu vais agir. Então, eu acho que essa é a grande lição para a gente, esse break que todo mundo teve que ter na vida aí, parar e repensar algumas coisas. E aí tá na janela, olhar aquele sol, aquele céu maravilhoso e conseguir enxergar o céu, que às vezes a gente na correria nem se dá conta, né? Daquele céu azul lindíssimo, né? Aí tu pensar,
como esse mundo é grande, como eu sou realmente muito pequeno, né? Como todos nós somos muito pequenos. E aí está esse Criador, então se veio esse momento para a gente, é porque a gente cada um tem que enfrentar isso para si e a oportunidade para fazer alguma coisa pelo outro, né? É verdade. Tem desculpe, Grace, esses tempos nós estávamos participando de um trabalho em que uma psicóloga estava falando para espíritas, de uma casa espírita, sobre a pandemia, tá? A saúde mental em tempos de pandemia. Então, uma das participantes perguntou à psicóloga que estava fazendo a exposição o que ela achava, a psicóloga dela, colaboradora, que estava se sentindo muito bem em casa. Ela tinha se adaptado muito bem em casa, não se sentia mal, nada, estava se sentindo descansada e tudo mais, mesmo podendo sair só para ir ao supermercado e caminhava ali no seu prédio, onde era possível, nas áreas comuns, e a psicóloga disse para ela, olha, tu estás muito bem, tu não tens nada de errado, tu és uma pessoa adaptável, né, que se adaptou muito bem a isso, estás vivendo muito bem, e seguramente quando voltarmos à antiga normalidade, ou mais ou menos à antiga normalidade, tu também vais te adaptar bem. Nós trouxemos este caso justamente para nós verificarmos que nós podemos nos sentir bem, mesmo nessa situação de pandemia, não é? Não posso ir a todos os lugares, fazer tantas coisas, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E vamos agradecer a Deus por nós não termos contraído a doença ainda, ou enfim, ou não iremos contraí-la, e nós podermos seguir adiante e auxiliarmos o nosso próximo, como disse ontem o Lucindo, no apoio, telefonando para alguém, né, nos comunicando, enviando uma mensagem, uma palavra de esperança, levando alguma coisa que possa ajudar a pessoa a mitigar aquela sua dor. Porque nem todos ainda compreendem, nem todos conseguem entender bem toda esta situação. Então, nós podemos ajudar o outro a que ele possa, devagarinho, ir acalmando seu coração, acalmando a sua mente e seguir em frente, mesmo com esta pandemia. Com ou sem Covid, né? Porque eventualmente nós ainda não contraímos, mas algumas pessoas que estão nos vendo podem ter contraído. Exato, e até algumas desencarnado, porque nós sabemos que nós estamos falando aqui para uma população também de espíritos que não estão encarnados como nós, né? Ou seja, na verdade, num resumão assim, é aprendizado, né? É aprendizado de cada um, porque quando o Paulo falou sobre os casais, né, que a convivência hoje está muito em voga. Nossa, a gente tem que conviver, né? Mas também tem a solidão, tem muita gente que está sozinho. Então, cada um de nós está no seu desafio, né? As crianças para evitar um pouco o celular, os idosos para aprender a entrar na tecnologia. Então, assim, cada um dentro do seu aprendizado. E é para isso que a gente está aqui, para aprender. Cada um tem a sua escolinha particular, né? Então, gente, olha, é uma delícia falar com vocês aqui. O nosso Evangelho do Lar hoje está maravilhoso, né, meu amor? Assim é a nossa família, né? Então, sejam sempre muito bem-vindos, vocês que estão nos assistindo, que esse aqui é o Jesus em Família, né? A nossa grande família, que se compõe também do Paulo Machado, da minha querida irmã Adriana, minha amiga de infância, né? E de verdade, familiar, né? Coração. E todos vocês que estão aqui com a gente forma essa grande família. É muito bom estar com vocês e esse é o nosso culto do Evangelho no Lar. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas felizmente nós vamos encerrar com uma grande alegria no coração e uma prece, que vai ser uma prece, então, de agradecimento. Nós vamos agradecer, então, ao nosso Papai do Céu, aos amigos desta corrente socorrista de paz e amor, que nos inspiram, que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos amparam e que nos curam.
porque dentre esses amigos benfeitores, nós temos inúmeros espíritos que também estão ligados à saúde do corpo físico e derramam sobre nós bênçãos de saúde, de cura. E por isso, neste momento, se você está passando por dificuldades, é o momento de você pedir, abra seu coração, porque Jesus vai lhe escutar e vai lhe entregar aquilo que você necessita e merece. Dessa forma, então, nós pedimos que você procure, uma vez por semana, se reunir a esses nossos amigos espirituais, para que você também possa receber essa assistência dessa nossa corrente maravilhosa, dirigida pelo nosso irmão Natanael, e nós possamos, então, sempre estar juntos. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós vamos encerrando a nossa transmissão hoje do Culto do Evangelho no Lar. Paulo Machado, muito obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade, Grace, de estarmos aqui, e é sempre bom nós podermos ver esses rostos amigos, esses rostos conhecidos, e essa vibração que exala positiva de todos vocês e todos aqui os que nos assistem na noite de hoje. Muito obrigado e até uma próxima. Adriana Bolacel, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, e um dos nossos aprendizados na vida foi transformar, como já dizia o Chico, já dizia, né? Alguém comentou do espiritismo multimídia, né? A gente está colocando em prática essa colocação que uns espíritos já comentaram com o Chico, antes até de existir celular. Aí estamos nós, né? A coisa veio no tempo, e a gente foi lá e buscou, graças a vocês, obrigada a vocês dois, amigos queridos, porque essa nossa confraternização aqui, né, de nos aproximarmos, isso é maravilhoso, com certeza está ajudando a todos nós, né, porque juntos sempre é menos difícil da gente caminhar, e a gente vai se apoiando, como a gente comentou. Obrigada, um beijo para todos vocês, boa noite. Um beijo para todos vocês e seguimos juntos, então, ok? Sexta-feira eu não vou estar presente, mas o Paulo vai conduzir um trabalho maravilhoso, não é, Paulo? Verdade. Então. Com a Tânia? Com a Tânia Oliveira. Falando sobre o quê? Sobre os animais. A espiritualidade dos animais. Imperdível. Eu tô louca para assistir e vou estar assistindo, só que eu vou estar viajando, por questões de familiares, mas eu vou estar juntinho com vocês, mas o Paulo vai conduzir aqui com a Tânia, que vai ser muito legal. Não perca, tá bom? Um beijão e até a próxima. Grande abraço. Boa noite.